8h54 e a gente está de volta com o TV Mar News e já inicia esse bloco com o nosso quadro sobre direito penal. A gente está aqui ao lado de Bruno Calado, advogado criminalista, ele que tem esse quadro aqui. Muito bom dia para você, bom dia pra Bruno, todos. tudo bem? Tudo já. E o assunto da gente hoje é exatamente aquela lei que é bastante polêmica na realidade, né? A lei da autoridade penal. É uma lei que causa muita polêmica ainda, né? Porque a gente percebe que depois que ela foi ventilada, depois que as pessoas começaram a falar da lei de autoridade penal, a gente escuta muita gente dizer, isso é abuso de autoridade, é abuso de autoridade. Mas o que se enquadra? Realmente todo servidor público pode ser enquadrado nessa lei? Ela é só para militares? Como é que funciona? Explica pra gente. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui novamente colaborando e sanando certas dúvidas da sociedade acerca do direito penal, do direito processual penal e áreas afins. Hoje trazemos o tema Lei de Abuso de Autoridade. É uma lei nova para a sociedade, porém já antiga em termos de tramitação. Entrou em vigor agora no último dia, em dia 3 de janeiro de 2020, 120 dias após a publicação desta lei, que se deu no dia 5 de setembro de 2019. E essa lei, a Lei 13.869 de 2019, esta lei tem por finalidade coibir abusos exercidos por essas autoridades, né, que acabam se excedendo, acabam ultrapassando os limites de suas reais funções. Então, essas autoridades passaram a se sujeitar a essa lei. Quais são as autoridades? Chamam de autoridade todo e qualquer agente público, direta ou indiretamente ligado à administração pública, certo? E que exercem funções ou a pretexto de exercê-la. Como assim a pretexto de exercê-la? Eu citarei um exemplo a posteriori que se encaixará como uma luva para explicar essa expressão, a pretexto de exercê-la. Mas os agentes públicos não são só militares, assim como a sociedade imagina. A sociedade hoje em dia pensa que a lei de abuso de autoridade é voltada tão somente aos militares, porque temos o exemplo comum dos militares que acabam mostrando o rosto daquele preso, daquele conduzido, sem que ele queira, e acaba mostrando a mídia, a sociedade. Então esse é o exemplo mais comum, e a sociedade leva isso como se tão somente os militares fossem sujeitados a essa lei. Está errado, é um engano. A lei de abuso de autoridade é muito mais abrangente do que pensamos. Membros do Poder Legislativo, quais sejam deputados e senadores, membros do Poder Executivo, prefeitos, vereadores, membros do Poder Judiciário, juízes, analistas, judiciários, técnicos, oficiais de justiça e afins, membros dos conselhos de membros dos conselhos de contas e tribunais de contas, membros do Ministério Público, promotores de justiça, entre outros. Inclusive, trago um exemplo que teremos bastante esse ano, que são os mesários. Os mesários, estamos num ano de eleição, então os mesários que serão convocados, não necessariamente há remuneração, e é um trabalho bastante provisório, um curto intervalo de tempo, eles estarão também sujeitados a esta lei de abuso de autoridade. E aí fica aquela pergunta no ar, então. A lei de abuso de autoridade, ela se enquadra, então, para todo servidor público? Seria isso, então? Todo servidor público, agente público ligado direta ou indiretamente à administração pública, bem como os funcionários que exercerão, mesmo que provisoriamente, o papel de servidor público. Trago o exemplo dos mesários. E o que é dever desses agentes públicos, né? O que é considerado um direito dele e o que é considerado de fato abuso? Tem como a gente dar um parâmetro para que o pessoal de casa possa entender? Sim, é justamente o liame que separa a ultrapassar os deveres de suas reais funções, né? Cada agente público é imbuído de uma função que deve exercer dentro da lei, dentro dos parâmetros legais, e a partir do momento que esses parâmetros são ultrapassados, ele incorrerá em crimes taxados pela lei de abuso de autoridade. São mais de 30 crimes, são mais de 30 tipos penais. Trago como exemplo a famosa carteirada, né? É muito comum agentes públicos se valendo de suas funções, e é agora que eu trago aquela expressão a pretexto de fazê-la,
né? Porque ele não está ali, ele não chega num estádio de futebol, a exemplo de um coronel da polícia ou um juiz, ele não chega num estádio de futebol para exercer aquela função. Nem sempre. Claro, temos ali policiais, temos juízes exercendo suas funções ali, mas muitos chegam ali se valendo desse seu cargo, dessa sua função, apresentam sua carteira funcional para entrar ali, para ter o ingresso, para obter uma vantagem ou um privilégio que lhe é indevido. Então, isso aí é trazido na lei de abuso de autoridade. Temos outros exemplos, como tomar depoimento de uma pessoa presa no período noturno. E o que é período noturno? Não é só à noite. Período noturno é tudo que compreende aquilo depois das 18 horas. Temos aqui o que chamamos de dia, pela maioria correntista no direito penal, no direito processual penal, e o dia se compreende entre as 6 da manhã às 18 horas, certo? É o que chamamos de pós-aurora e pré-crepúsculo, né? Então, feito um depoimento, tomado um depoimento, claro que há exceções. Exemplo, flagrante delito. Flagrante delito, quando o sujeito é pego cometendo ou logo após cometê-lo, o crime, ele será levado a uma central de flagrantes, a uma delegacia, e será tomado o depoimento, até porque em 24 horas ele deve ser submetido ao que chamamos de audiência de custódia, que será um tema que trarei a posteriori aqui para a sociedade também, um tema bastante polêmico na área do direito processual penal. Pois é, tem outros exemplos também. Por exemplo, a gente percebe, a gente vive na realidade um momento em que as pessoas, elas se valem muito do direito da voz, de se ter voz, né, de reclamar, enfim. E a gente percebe diante desses, digamos, vou te dar um exemplo mais claro. Se de repente a gente está em uma manifestação, está havendo uma manifestação, vem uma autoridade policial e dá voz de prisão a uma pessoa por algum motivo, enfim, essa pessoa, de que forma ela deve proceder? Muitas vezes a gente percebe que há muitas vezes, pelo menos, alguns depoimentos, alguns relatos de abuso de autoridade nesses casos. Como é que a gente deve identificar se realmente o agente público de segurança, de fato, está se excedendo? Olha, Polane, essa lei trouxe muita insegurança pública, muita insegurança jurídica. Como assim? Ela vai retrair bastante, ela está retraindo bastante o trabalho da polícia, o trabalho do judiciário, o trabalho do legislativo, do executivo, do trabalho de todos os agentes públicos, de modo que eles estão mais receosos. Então, não se deve obter a lei de abuso de autoridade para se valer do cometimento de crimes. Não, agora eu vou cometer um crime porque eu estou amparado pela lei de abuso de autoridade. Jamais. Os policiais jamais hão de deixar de exercer seu papel de polícia. Eu sou advogado criminalista e geralmente o advogado criminalista se põe contra o trabalho de polícia muitas vezes. Não é o meu caso, eu sou muito a favor do trabalho de polícia e quero que cada vez mais ele se evolua. Tanto, não só o de polícia, mas como o Poder Judiciário. Então, muitas vezes as pessoas acabam se valendo dessa lei. Trazemos agora um exemplo que há pouco tempo aconteceu aqui no estado, aconteceu aqui em Maceió, em um dos shoppings da capital, que foi quando um transgênero foi usar um banheiro e ele queria fazer uso do banheiro feminino, né? E a população se revoltou, os seguranças do shopping o removeram. A lei de abuso de autoridade traz um crime previsto que é manter pessoas de sexos distintos no mesmo espaço de confinamento. Ou seja, eu não posso manter, o agente público não pode manter no mesmo espaço de confinamento pessoas de sexos distintos. E aí, como é que seria com o transgênero? É um assunto de bastante polêmica, sabemos que polêmica é algo da natureza humana e temos que trazer assuntos dessa natureza. Mas tivemos um caso também recentemente que um transgênero foi preso numa cela feminina e engravidou uma mulher dentro da cela. Então, são situações delicadas, são situações que merecem um olhar mais crítico, mais minucioso, para saber justamente como se daria essa apartação. Certo, mas a gente se atendo então à questão do abuso de autoridade, o fato daqueles agentes de segurança terem puxado aquela pessoa que estava em cima da mesa, pedindo por voz, enfim, né, estava tentando se expressar, aquilo se caracteriza como abuso de autoridade? É isso que eu queria que pudesse ficar claro, até que ponto é direito desses agentes de segurança e até que ponto é um dever deles. Certo. Temos pontos de vista distintos.
Metade das pessoas se dividem no que concerne a razão ao transgênero, outra metade no que concerne a razão aos poderes de polícia que ali, através até dos próprios seguranças do shopping, removeram aquele transgênero. O direito dele poderia ser averiguado, poderia ser visto, poderia ter sido suscitado após aquele episódio. Mas ali, a partir do momento que ele gerou todo aquele transtorno, todo aquele imbróglio ali dentro daquele shopping, foi papel e dever dos seguranças remover. Isso aí, quanto a isso, eu dou razão ao pessoal de segurança, não tocando no direito do transgênero de usar o banheiro. Claro, como eu disse, deve-se uma análise mais minuciosa. Há shopping centers no Brasil com banheiros já exclusivos para transgêneros. Aqui em Maceió não temos ainda, mas sou favorável para que tenha. Eu não sou favorável no ponto de vista de que o transgênero deve usar o banheiro feminino ou o banheiro masculino, mas sim use um banheiro exclusivo para que se sinta mais confortável, para que se sinta amparado com seus direitos. Então, os seguranças, a partir do momento que se sobe numa mesa, não é permitido subir numa mesa de um shopping para estar fazendo baderna, para estar suscitando direito. O direito corre-se atrás do direito através do judiciário. Chegasse a posteriormente, como deve estar sendo feito, e processe o shopping, processe o segurança, vá atrás dos direitos da forma direita e não daquela forma. Então, é a opinião gerada por mim, Bruno Calado, como pessoa e não como advogado. Certo. Em relação a essa questão do abuso de autoridade, quais são as sanções, né, que os agentes de segurança, os agentes públicos, na verdade, podem sofrer diante do cometimento desse crime? As penas trazidas, como eu disse, são mais de 30 delitos, são mais de 30 tipos penais e as penas trazidas por esses crimes variam, geralmente de 6 meses a 4 anos de detenção. Os efeitos penais, não devemos confundir a pena prevista no tipo penal com os efeitos penais. Os efeitos penais, temos até a perda do cargo, a perda do mandato. Temos a indenização por um dano moral da pessoa ofendida. Então, esses são os efeitos penais. A pena, de fato, é uma detenção que varia de 6 meses a 4 anos. Qual a diferença da detenção para a reclusão? Já entrando numa pergunta que a sociedade pode estar se fazendo, Paulane, me perdoe. A diferença é a seguinte: toda a pena pode ser de detenção ou de reclusão ou até de multa. A detenção ela é dada para crimes mais leves, que não permite o início de cumprimento de pena no regime fechado. Já a reclusão são penas para crimes mais severos, onde, de fato, o indivíduo que cometeu, que foi julgado, será preso em regime inicial fechado de pena. Pode ser preso em regime inicial fechado, a depender da pena prevista pelo crime. Ok, a gente conversou agora aqui com o advogado criminalista Bruno Calado. Eu agradeço muito a sua participação aqui ao TV Mar News. Olha só, gente, a gente tem notícia boa, tá certo? É que para quem está interessado em fazer o Enem, existe a possibilidade de você se preparar, então, para essa prova. A gente vai acompanhar agora através da matéria de Viderlan Araújo. Estão abertas até o dia 12 de fevereiro as inscrições para o pré-ENEM. É o pré-ENEM comunitário do programa Conexões de Saberes, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas. E nós vamos falar a respeito dessas inscrições e a estimativa em termos de participantes com a Janda Maria, que é coordenadora do programa Conexões de Saberes, e vai explicar para a gente, até o dia 12, abertas essas inscrições, quais são os pré-requisitos. Bom dia para você. Bom dia. A inscrição começa hoje, né, dia 3, e vai até o dia 12. Essa inscrição é online através do site da COPEV, no www.copev.fal.br. E os pré-requisitos é que o aluno ele esteja cursando o último ano do ensino médio ou já esteja terminado e que seja de escola pública. E se estudou em escola privada, que seja através de bolsa integral. Em relação às últimas edições, a estimativa para esse ano, por exemplo, Janda? Olha, em relação aos outros anos, a estimativa, nós temos 300 vagas, né, para atender a clientela, a comunidade aqui circunvizinha, a comunidade geral, que às vezes também vem até do interior do estado. Nós estamos estimando esse ano que participe dessa seleção, que a gente ele vai participar de uma seleção, é uma prova, uma estimativa de 2 a 3 mil alunos feitos inscrição.
este ano. E agora, essas vagas, como elas serão distribuídas, essas 300 vagas, por favor, Jane? Essas 300 vagas, depois que ele fizer a prova e ser classificado, né, selecionados, então a gente vai dividi-los em turmas, são 6 turmas aqui dentro da própria universidade, à noite, no horário, de segunda a sexta-feira, no horário de 19 às 22 horas, para que eles tenham acesso a todo o conteúdo do Enem. E essas aulas elas começarão a partir do dia 6 de abril e vai até o dia anterior à prova do Enem. Quinzenalmente, nós teremos também aulões. Porque aí melhora, né, para melhorar o conteúdo deles e todos participarem. Neste aulão, ele é aberto sempre aos domingos e é aberto à comunidade. Aí qualquer pessoa pode participar do aulão. Procure o site da Coppev, esse que eu já citei, no www.coppev.fal.br, faça a sua inscrição. No dia 19 de fevereiro, a gente vai fazer uma homologação dessa inscrição, né, para confirmar realmente se o aluno vai ou não participar, se ele tem todos esses pré-requisitos que eles informaram no ato da inscrição. Então, a gente chama que todo aluno que seja de escola pública, venha, faça a sua inscrição e vamos participar. Conversamos então com a Janda Maria, ela que é coordenadora do programa Conexões de Saberes, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Está aí feito o chamamento. É importante também, quando se trata exatamente dessas vagas que estão disponíveis até o dia 12 de fevereiro, né, para as inscrições para o pré-ENEM comunitário, né, então é uma abertura para a sociedade, lembrando que tem aula inaugural já com data inclusive prevista, né, para o dia 2 de abril, início das aulas no dia 6 do mesmo mês, né, do mês de abril, então tem um período de preparação com aulão já programado também e todas as informações do edital, principalmente no site da Coppev, né, que vai aí ficar com a organização na aplicação desta prova, que acaba sendo também um teste de suma importância para poder classificar essas 300 vagas disponíveis que a Universidade Federal de Alagoas está colocando à disposição da sociedade, daqueles menos favorecidos, aqueles que mais precisam de um espaço de igualdade junto às condições de ensino pelo país. Imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo, aqui direto da Universidade Federal de Alagoas, para a TV Mar, canal 25 na NET. É isso mesmo, Viderlan, você falou a palavra correta, igualdade. É isso o que todo mundo espera, ser visto de igual para igual. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque ainda tem os pitacos do Lino aqui sobre futebol, sobre esporte, aqui no seu TV Mar News. Eu volto já.